dia do Flamengo enfrentar o Racing pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores lá na Argentina. Gente, que momento delicioso de Libertadores. Esse jogo vale uma vaga na final da competição. O Flávio Vinícius preparou uma reportagem sobre a expectativa dessa partida e na volta a gente comenta. Rodou. Chegou a hora da decisão para os rubro-negros. Um empate contra o Racing classifica o Flamengo para a finalíssima da Libertadores, algo que o clube não alcança desde 2022. Os torcedores não esperam facilidade na Argentina, mas garantem que o Flamengo passa. Vai ser um jogo difícil, né? O Flamengo lá sempre encontra dificuldade, os argentinos não são fáceis. Mas eu acredito aí novamente no 1-0 nosso. Gol de quem? A Arrascaeta, né? Arrascaeta, o Mago, sempre ele. 2-0 e gol da Arrascaeta. Eu acredito que o gol, acho que vai ser de novo 1-0, gol do Carrascal. Espero que eles tenham aprendido a lição, né, contra o Estudiantes, que chegou lá na Argentina achando que ia ser fácil. Não vai ser uma pedreira. O 0-0 tá de bom tamanho. Mas se der para fazer mais um, né, que aí vão ficar mais desesperados, vai ser de bom tamanho. O Flamengo não terá o Pedro nesta quarta-feira por causa da fratura no antebraço direito. Plata, Bruno Henrique até o Carrascal podem fazer essa função de centroavante. Quem seria o preferido dos torcedores? Eu escalaria o Carrascal e vou deixar a bucha agora para o Felipe Luiz resolver, né? O que ele vai fazer, mas Carrascal tem que jogar, tá jogando muito, né? Eu acho que a função do Pedro é difícil ele fazer, mas ele acho que ele consegue ali desempenhar bem ali na frente. É um jogador multifuncional aí que eu acho que vai dar certo. Bruno Henrique. Cara que sabe jogar na área também. Sabe jogar na área. Um cara muito técnico, muita raça, né? Quem vai jogar no lugar do Pedro, para mim, é o Plata, que vai fazer a função ali, né, do centroavante. Aí, Bruno Henrique, o mascotado, né? Mas Luiz Araújo também está jogando muito bem, entendeu? Mas Bruno Henrique, com certeza. Eu acho que com certeza vai ser o Plata, jogar como 9, né? No lugar do Pedro, entendeu? Se tem desfalque no ataque, o técnico Felipe Luiz ganhou o reforço do Léo Ortiz na defesa. Muito preparado para esses momentos. A gente acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então estou muito empolgado para o que vem aí, para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e estar pronto para ajudar a equipe. Só Pedro e Everton Cebolinha não estão na Argentina. O Flamengo está pronto para a batalha no El Cilindro. E já tem gente pensando em qual seria o melhor adversário na final. Eu prefiro o Palmeiras, prefiro ganhar de gente grande do que ficar ouvindo depois dos antes dizendo que não, ganharam porque era fácil. É isso aí. É mais gostoso, né? Com certeza. Se um Palmeiras, eu acho que eu tenho mais medo do Palmeiras do que do LDU. Qualquer um dos dois eu acho que está tranquilo. Tem que passar. Na véspera do jogão, o Flamengo ganhou mais uma torcedora. A mineira Isabela conheceu a sede, se encantou pelo clube e virou rubro-negra. Eu fiquei apaixonada por toda a história e por tudo que o time faz na questão social também. Então eu falei, sou Flamengo e vim aqui na loja imediatamente comprar uma camisa para sair vestida. Agora ela quer começar com o pé direito a vida de flamenguista, vendo o time passar pelo Racing e ir em busca do tetra da Libertadores. E vai ganhar com certeza, hoje é dia de São Judas Tadeu, né? O padroeiro do time e é o santo das causas impossíveis, mas pro Flamengo nada é impossível, né? Então com certeza vai ser 2-1, é a minha aposta para amanhã. Tem que estrear com orgulho, né? Eu tenho que estrear com honra, com certeza vai ser campeão. Não? Muito bem, vamos colocar aqui na tela. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Boa tarde. Vamos botar aqui na tela a provável escalação do Flamengo para hoje e a gente ponto a ponto vai comentar, tá? Lembrando que isso aqui é o quê? É a fonte Águas de Lindóia, né? Fonte nossa cabeça, nossa ilusão, porque não é uma coisa que essa é a escalação, tá? Rossi no gol, Varela pelo lado direito. Olha aí o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Léo Ortiz que teve toda uma preparação aí
para esse jogo. Alexandro pelo lado esquerdo. Sobe um pouquinho o campinho. Agora vem. Gente, será que vem assim? Pulgar. Vai jogar com 12? Jorginho. Saúl. Se bobear, deixam, hein? Vai jogar com 12? Arrascaeta, Carrascal. E aí o Plata ou o Luiz Araújo? Vene Casagrande. É por aí que você acha que vem? É por aí que você iria? Depois eu quero saber se o Pedrosa iria, né, com essa escalação também. Ele já fez uma cara de que não. Fernandinha, quem assistiu ao nosso programa ontem sabe que eu montaria o time desse jeito. Sim, você falou. E no ataque existe a dúvida aí do Luiz Araújo e Gonzalo Plata, eu começaria com o Luiz Araújo. E por que eu começaria... Sem ser o Plata. Sem ser o Plata. E com eles três. Deixaria, Saúl, exatamente. O Pulgar e o Jorginho. Exatamente. Na verdade, quando a gente olha assim, parece que são 3 volantes. Mas, teoricamente, com essa escalação, o Saúl iria fazer aquilo, por exemplo, que o Gerson fazia. E, inicialmente, o Saúl ele foi contratado pela diretoria do Flamengo para fazer a função do Gerson. O próprio Felipe Luiz mencionou isso. Então, essa escalação é basicamente a escalação que o Flamengo enfrentou o Chelsea, por exemplo. Só que você tira o Saúl e bota o Gerson. Ah, beleza, o Saúl não é como o Gerson. Não joga igual ao Gerson. Ok, mas ele foi contratado para fazer a função do Gerson, na ausência do Gerson, na saída do Gerson, que agora está no Zenit. Acabou que na ausência do Pulgar ele se encaixou ali na dupla com o Jorginho. Eu não acho nenhum absurdo ele começar assim, eu começaria assim, porque o Flamengo está vencendo por 1-0. E a gente sabe que no começo do jogo o Racing vai partir para cima. Qual é a melhor maneira de você se defender contra essa equipe? É você reter a bola. E como que você vai reter a bola? Preenchendo o meio de campo, na minha concepção. Ele fazendo isso, a estratégia dele vai ser essa. Agora, ele pode ter uma estratégia diferente. Ele pode botar 3 atacantes, botar, por exemplo, Samuel Lino, Gonzalo Plata ou até mesmo o Luiz Araújo e aumentar ali o poder de marcação, a saída de bola, para tentar neutralizar a saída de bola do Racing. Tudo vai depender da estratégia do Felipe Luiz. E quando a gente bota essa escalação, porque de fato ontem ele ensaiou isso. Agora, quer dizer que ele vai começar assim? Não, eu não tenho essa informação. Acredito que ninguém tem e nem os jogadores. Tudo vai depender do que o Felipe Luiz vai planejar para o começo do jogo. Que ele... Não, não é no almoço, não. Ele faz a preleção antes de sair para o estádio. Por exemplo, a previsão para sair para o estádio é 6h45. Então, arrisco a dizer que a preleção vai ser umas 6h30 da noite, horário aqui de Brasília. E aí os jogadores vão saber. Agora, a gente saber antes, acredito que nem o Felipe Luiz sabe, mas o que a gente tem de informação ele deve ele saber, treinou. né? Ele deve conversar com os auxiliares, já deve ter um pouquinho nem de o pai noção. dele, né? Que ele falou que nem o pai dele assiste ao treino. Agora, o que tem de informação é, ele ensaiou essa escalação. Agora, dizer que ele vai começar assim, eu não tenho essa informação. Pode ser que ele esteja pensando no segundo tempo. A gente não sabe o que passa na cabeça do Felipe Luiz. Mas eu começaria desse jeito, já expliquei por quê, para preencher o meio de campo. E no ataque, por que eu iniciaria com o Luiz Araújo? Porque para mim é o jogador que melhor finaliza na ausência do Pedro. E eu sei que no segundo tempo, os jogadores do Flamengo vão precisar muito de vigor físico. E aí você teria o Gonzalo Plata, até mesmo o Bruno Henrique e o Samuel Lino. Porque os jogadores do Racing, teoricamente, fisicamente falando, eles vão estar melhores. Porque no final de semana eles não jogaram. Eles estiveram 100% focados nessa competição e nesse jogo diante do Flamengo. Então, a minha estratégia seria essa. Pedrosa, a sua estratégia seria essa, sim ou não? Não. Não. Então, qual seria a... Não que a gente tenha alguma coisa a ver com isso. Isso é sempre bom dizer aqui. Mas a gente é imparcial, né, amigo? Perfeito. A gente tem a hora para ser clubista. Claro. E aí você agora, como um bom comentarista que você é, você agora vai é o dizer... CNPJ, tá? É o Lucas Só Pedrosa agora. S.A. É isso. 9h30. É outra parada. Vou estar em casa, entendeu? Justo. Tranquilão. Se bobear, até abrir um vinho. É bom, é bom, é bom, é bom. Argentino. Vai, Pedrosa, qual Falando é sério agora. Como que você faria? Eu acho que não tem certo ou errado. Vai Sim, eu muito do também plano acho. de jogo que o Felipe Luiz vai encarar essa partida. Se você olhar o Racing é uma equipe que ela marcou alta no Maracanã, mas ao mesmo tempo eu acho que tem algumas lições que eles podem ter aprendido justamente por conta do segundo tempo, que é quando o Racing cansou de tanta marcação alta, de tanta intensidade que eles tentaram jogar no Maracanã, e jogaram bem, tanto é que tiveram oportunidade, o Rossi fez uma defesaça inclusive. Eu acho que o Racing vai talvez tentar se dosar um pouquinho, não porque não vai encarar o jogo com uma seriedade nem nada, mas para tentar ter intensidade durante os 90 minutos. Então, olhando isso em relação ao Flamengo, eu acho que ter um Saúl no banco de reservas é interessante para você colocar esse cara no segundo tempo na hora que tiver que controlar o jogo. Porque se o Flamengo for
pro cilindro, só para se defender, com esse 1-0, cara, o Flamengo vai sofrer. E outra coisa também que eu encarei no jogo do Fortaleza, que é essa bola em profundidade. O Flamengo não pode achar que vai jogar contra o Racing e que não vai ser punido da forma como o Fortaleza conseguiu fazer. O Flamengo ele joga em bloco médio e bloco alto quando ele está com a bola. Ou seja, os zagueiros bem lá na frente e o Fortaleza armou um time com o Palermo que colocava os jogadores em velocidade para atacar essa profundidade. E a transição defensiva do Flamengo foi muito ruim nessa partida contra o Fortaleza. No jogo de hoje, eu acho que o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata seriam jogadores extremamente interessantes para eles poderem segurar justamente... Os dois juntos? Os dois juntos. Como que eu escalaria o Flamengo? Você tiraria aqui o Saul e colocaria o Plata. E aí, taticamente, como ficaria? Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. O Luiz Araújo ali mais enfiado na grande área? Eu não sei se mais enfiado, mas eu colocaria eles dois aqui, até o Arrascaeta um pouco mais aqui no centro, porque o Arrascaeta hoje, gente, nem de meia mais ele joga. Ele joga como um segundo atacante, eu já falei isso aqui diversas vezes. Ele como uma referência aqui, e o Plata e o Luiz Araújo podendo formar essa linha para descer. E eu deixaria o Carrascal e o Arrascaeta marcando nessa primeira linha, perfeito, e o Plata e o Luiz Araújo aqui nas pontas para poder fazer essa segunda linha de 4 com o Jorginho, com o Pulgar. Então eu acho que para essa partida, pela entrega tática que esses jogadores têm, o Luiz Araújo talvez seja um dos melhores pontas nesse sentido do futebol brasileiro, eu colocaria esses jogadores e no segundo tempo eu utilizaria o Bruno Henrique, utilizaria até o Alacian, como eu falei ontem aqui, e o próprio Saul, né? O Samuel Lino, por que não? Porque a gente não pode tratar ele como se fosse um jogador qualquer, não é um jogador qualquer, para que o Flamengo tenha intensidade. E outra coisa que tem que tomar muita atenção, muito cuidado, é a bola aérea. A bola aérea do Racing vai ser utilizada o tempo inteiro. Essa bola longa, principalmente nas costas do lateral, que é uma coisa que o Flamengo sofreu bastante contra o Estudiantes. Principalmente naquela referência do Carrillo, que era o centroavante, e a defesa do Flamengo não estava ganhando praticamente nenhuma bola nessa bola aérea, principalmente na casquinha. O Maravilha Martínez, que é o atacante do Racing, ele não é esse cara tão forte na bola aérea, mas ele é um cara muito melhor do que o Carrillo. Ele é um cara que tem um toque final muito parecido com o que a gente fala do Cano. Mas essa foi a tônica do primeiro jogo. É isso que eu tô falando. Mas aí o Léo Pereira ganhou todas as bolas. Esse que é o ponto. O Léo Pereira foi muito bem nessa. Eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado com essa bola nas costas, essa bola virada lá da direita para a esquerda nas costas do lateral, e aí vem sempre alguém para escorar para dar pro Maravilha Martínez. É uma das coisas que eu acho que o Flamengo tem que ter muito cuidado com o Racing, por isso que eu escalaria uma formação também para jogar. Tem que jogar. Se for para lá para não jogar, para não ficar com a bola, para ter condições de ter válvula de escape e ferir o Racing, vai sofrer, cara. Vai sofrer muito. E sofreu contra o Estudiantes, né? Isso pode ser um parâmetro. E talvez até os personagens envolvidos. A gente citou aqui ontem o Saul, que fez uma boa partida, né, contra o Estudiantes, e sai falando, eu vim para desfrutar. Eu fiquei encantado com isso aqui. Quer dizer, não sentiu a pressão da torcida, né? Ele não sentiu a pressão. O Vene Casagrande, o Pedrosa traz um ponto que é importante. Não tem certo ou errado, gente. Não tem. E a verdade é que depois que vem um resultado, aí todo mundo quer falar. É, isso que é isso. Ah, viu? Não, porque na hora do jogo, não é só as características do outro time, mas também o enredo que ele é escrito no momento. O jogo de futebol, ele tem elementos... Às vezes um cartão vermelho, gente, um monte de coisa que faz aquilo ir acontecendo e às vezes não do jeito que a gente planejou. Mas aí provavelmente está isso aí, ô Venê, indo nesse caminho que o Pedrosa falou, seria uma opção também ali tirar o Saul e botar o Luiz Araújo e o Plata como dupla, né? Sim, exatamente. Vocês estão sem opção boa, né? Mas é isso, esse é o ponto. Por isso que eu elogio o elenco do Flamengo, porque o elenco do Flamengo ele tem vários bons jogadores com várias características diferentes que dá a possibilidade de Felipe Luiz armar o time na melhor posição, na melhor estratégia que ele entende quando ele estuda o adversário. Eu dificilmente vou criticar uma escalação do Felipe Luiz. Eu posso criticar ele insistir no erro, como aconteceu contra o Fortaleza, por exemplo, que ele viu que deu errado no primeiro tempo, ele teve um intervalo, ele não mudou a equipe, aí passou 8 minutos no segundo tempo, ele resolveu mudar. Por que ele não mudou antes? O problema é quando você insiste no erro. Ele tem um plano de jogo. O plano de jogo dele vai sempre dar certo? Obviamente não. Só que ele é um baita treinador e já mostrou isso, que ele pode... E ele tem condições de fazer alterações durante o jogo e aí melhorar a equipe dele. Nessa escalação, por exemplo, a gente bota o Arrascaeta no meio, mas foi o que o Pedrosa falou. O Arrascaeta, na prática, ele acaba sendo o atacante. E aí o Carrascal vinha fazer muito meio. Então, assim, é exatamente isso que o Pedrosa falou. Não tem certo e errado.
depende muito da estratégia que o Felipe Luiz vai adotar para o começo de jogo. Agora, o Saul, por exemplo, é um jogador que pós-data FIFA, ele caiu um pouco de produção, justamente pelo problema que ele teve no tornozelo. Isso pode ser levado em consideração também. Mas, enfim, eu acho que todo grande jogador quer entrar em campo num jogo como esse. Gente, é uma semifinal de Libertadores. Sim. Eu não tenho dúvidas que esses caras estão vibrados, ligadões, e para poder fazer o melhor resultado. Só que lá a história vai ser diferente. E eu acho que o jogo vai ser decidido aqui, ó, na parte mental, no nível de concentração. E quando eu falo isso, qualquer erro pode pôr tudo a perder. Por isso que eu acho que o Saul é um jogador importante. É um cara nível europeu. Exatamente, ele gosta desse estilo de jogo, está acostumado. Até pelo comportamento Perfeito. O jogo com Estudiantes foi num grau menor do que o que vai ser hoje. Perfeito, é exatamente. Dificuldade, de elementos de arquibancada, de pressão da torcida. Se o torcedor acha que contra o Estudiantes já foi complicado, já foi difícil, hoje contra o Racing vai ser muito pior. Muito pior. Inclusive, o clima que foi criado pelo Racing, o Racing é um time que gosta desse tipo de clima, né? Gosta do caos, é um time talhado pro mata-mata. Né? É argentino mesmo, na essência. Então, assim, o jogador do Flamengo ele tem que estar muito preparado pelo que vem pela frente. Porque, repito, um erro pode ser fatal contra o Racing. Um ponto que você falou, que para mim é crucial, Vene, é o senso de urgência na leitura de jogo. É isso. Porque se o jogo te desenhar que o teu plano deu errado, se você insistir naquilo ali, o Racing vai te engolir. Então, o Felipe Luiz, ele costuma dizer, né? Eu coloco em campo o que eu acredito. Só que ele vai ter que ter a leitura exatamente do que está acontecendo para que ele não perca uma semifinal e uma final de Libertadores. Então, assim, esse senso de urgência que muitas vezes você só acarreta com o tempo quando você é treinador, vai ser muito importante para o Felipe Luiz hoje. Não tem como ter vaidade. Sim. Entrou com o time, não deu certo, amigo? Muda. Troca. E troca rápido, porque não tem tempo para perder. A gente viu essa força dele em atropelar tudo isso e fazer retoque na Copa do Brasil. Sim, e a gente até botou aqui a questão do Flamengo perder um jogador e a forma com que ele foi muito ágil nas trocas e entendendo, o campo falando com ele, né? A gente sempre fala isso aqui, ainda mais nesse tipo hoje de jogo de prancheta, nesse futebol moderno, que a prancheta às vezes ganha um jogo mais do que um fora de série, fazendo uma graça com a bola. Você tem que saber ler o campo. E nem todo mundo sabe, parece meio louco, mas nem todo mundo sabe. Ou demora, ou precisa ficar tomando para entender. Então, assim, a Copa do Brasil vai muito na conta da leitura rápida que ele fez, e aí ele já tem um retrospecto positivo, mas também tem outros jogos que a gente entende que ele é um pouquinho mais lento. É porque a gente não pode confundir, por exemplo, convicção com falta de repertório. Sim. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem a convicção dele do que ele entende o que é melhor para ele. Ele já mostrou isso, que é um time extremamente ofensivo. Só que, repito, tem que ter repertório também, não é apenas a convicção. Eu acho que o Felipe Luiz ele já mostrou que ele tem repertório. É um treinador que sabe, um camaleão, digamos assim. Ele sabe se adaptar ao que o jogo está pedindo. E eu acho que contra o Racing ele vai ter que ser um camaleão mesmo. Porque vai ser um jogo muito difícil, talvez seja o jogo mais difícil da carreira do Felipe Luiz como treinador. Eu acho que é. Eu acho que é o jogo mais difícil da carreira dele. Em todos os sentidos, todos os cenários. Porque ele já viveu uma final de Copa do Brasil, mas, gente, a Libertadores não há nada igual. E eram 2 jogos, né? É verdade. É verdade. Era ida e volta. Esse aí também é ida e volta. Só que, assim, o cenário é muito pior. Porque, além do Racing ter todas as características de time argentino, de jogar fora de casa, time copeiro, vai fazer o inferno e tudo mais, o time é bom. O time do Racing não é ruim, o time do Racing não tá aí por acaso. O time do Racing é uma equipe que foi campeã da Copa Sul-Americana, campeã da Recopa, eliminou vários brasileiros, chegou onde chegou, eliminando também o argentino, eliminou o Peñarol nas oitavas, eliminou o Vélez, que é um argentino, nas quartas, e tá chegando no momento que tem muita confiança envolvida. Então acho que o Felipe Luiz tem o maior desafio da carreira dele. Quanto tempo o Pedro volta? 4 semanas? 4 semanas, foi uma informação que eu tive aí antes do programa começar. Em torno de 4 semanas ele retorna, o Flamengo vai continuar fazendo exames. Por que essa informação é importante? Porque se de fato o Flamengo conseguir chegar à final da Libertadores, ele terá tempo hábil para poder ficar pronto e disputar a decisão, que é exatamente daqui a um mês, dia 29 de novembro. Ou seja, daria o tempo suficiente para o Pedro se recuperar. E ele não está treinando, né? Porque como ele tá imobilizado no braço, Fernanda, mas dá para correr. Tá imobilizado no braço. Não, porque a gente, quando vai correr, a gente faz movimentos, mesmo que a gente não perceba, e tem que ficar bem paradinho pro osso voltar, né? Se reconstruir, né? Porque ele teve uma fratura mesmo na una. Então, acho que tinha 5 dias só de diferença entre a cirurgia
de abreviar, né? Entre a Exatamente. cirurgia e uma cirurgia, bota pino, bota coisa, é melhor fazer o reparo conservador. Agora, sem o Pedro, então, não tá aí nem nos próximos 4 jogos. Mas para esse jogo aí, quem foi? Acho que foi você que levantou essa polêmica aí no nosso off, aí o pau começou a cantar. Quem que perde mais? O Pedro, o Flamengo sem o Pedro ou o Racing sem o Sousa? Que foi aquele jogador que tomou aquela pancada no rosto e fez uma cirurgia na face. Começa você, Vini Casagrande. Vamos lá. Tecnicamente falando, o Flamengo perde mais porque o Pedro, na minha concepção, é o melhor centroavante do futebol sul-americano. Mas pro contexto do jogo, o Racing vai perder mais, porque o Sousa, ele é basicamente um torcedor dentro de campo. O próprio treinador do Racing já disse isso, que o Sousa o representa dentro de campo. E é um jogador importante também para o estilo de jogo do Racing. É um cara que faz muito bem a posição de volante, joga também de zagueiro, ou seja, uma espécie de líbero. E a gente sabe que ele ali iria dar a vida como ele deu a vida no primeiro jogo. Eu até poderia... Deu a face, né? Deu a face, literalmente. É. Eu até poderia votar no Sousa como o melhor em campo se o Carrascal não tivesse feito o gol da vitória do Flamengo. Então, eu acho que para esse jogo, para o contexto da partida, semifinal de Libertadores, eu acho que o Racing perde mais do que o Flamengo. Você, Pedrosa? Eu tô nessa linha também, porque, como a gente falou, se você for olhar a temporada inteira do Flamengo, o Pedro nem titular absoluto foi. Verdade. O Flamengo já fez grandes jogos sem o Pedro. Então, o Felipe Luiz ele tem mais mecanismos para armar o Flamengo sem o Pedro do que provavelmente o Gustavo Costa sem o Sousa, que é esse cara que tem qualidade, que sai como líbero, sai como volante, que vive esse time do Racing, como a gente já falou aqui, é um capitão, é um grande líder. Mas então, assim, se você for olhar, o Flamengo tem mais repertório para substituir o Pedro ou o Racing tem mais repertório para substituir o Sousa? A resposta fica fácil, né? O Flamengo tem muito mais jogadores para substituir o Pedro. A gente não só mostrou as opções de jogadores, como opções táticas. Sim. Olha, há uma infinita forma da escolha do Felipe Luiz para substituir o Pedro. Inclusive, eu acho, isso é uma opinião minha, obviamente não é uma informação, eu acho que esse desespero da ausência do Pedro parte muito mais da torcida do que propriamente do Felipe Luiz. Eu também acho. Porque foi o que o Pedrosa falou, ele não teve o Pedro durante grande parte da temporada e quando teve o Pedro à disposição, em algumas vezes, ele optou por nem relacionar o Pedro. Gente, ou seja, ele tá pronto para isso, para esse cenário. Tem 3 jogos, 4 jogos talvez, se minha memória não falha, que o povo tava nesse telão implorando para colocar o Pedro. É isso. Né? No jogo do Corinthians ele foi titular? Não. Eu acho que ele começa no jogo do Botafogo, talvez, ou um antes. Até ali, ele era uma opção pro Felipe Luiz. Contra o Internacional, quem joga é o Bruno Henrique. 2 vezes como titular. 2 vezes. Contra o Estudiantes, o Pedro joga como titular? Jogou como titular. Tanto é que eu reclamei dele. Começou ali, que ele foi soberbo. Ele ia ser escolhido. Começou a dar de letra. Ele perde os gols, é verdade. É Começou ali a ele ser escolhido, porque Exatamente. Antes disso... Agora é isso, agora é aquilo. Não tinha agora unanimidade. Não tinha. Inclusive, esse jogo contra o Internacional fora de casa, pela Libertadores, pra mim tem que ser o exemplo do Flamengo como atuar. Porque o Flamengo chegou lá, na casa do adversário, ganhando por 1-0. Vocês vão se recordar que a torcida até vaiou aqui no Maracanã, que eu achei um absurdo na ocasião, mas enfim. Lá em Porto Alegre, o Flamengo mandou no jogo. E quando eu falo assim, mandou no jogo, foi a estratégia ideal adotada pelo técnico Felipe Luiz. Tudo bem, o adversário pode ter ajudado, que eu nem acho que o Racing vai ajudar tanto como o Internacional. Mas eu acho que partiu muito mais da postura do Flamengo nesse jogo. Então, para mim, um exemplo de como o Flamengo tem que jogar foi como jogou contra o Internacional em Porto Alegre. O Pedrosa tá desde ontem falando aqui. O que o Flamengo não pode é sentar no resultado. Lógico. Ir lá para controlar 1-0. O Flamengo tem que fazer a postura que teve contra o Internacional. Ele foi para lá com o resultado e o que ele fez? Jogou o futebol dele. Mandou no jogo. É claro que tu não vai se arreganhar e vai... Não vai um franco... Mas nem o Flamengo nem tem essa característica. Eu acho também que a estratégia de eu preciso ir para pelo menos buscar alguma coisa. E não, 1-0 aqui, vamos segurar. Porque sofrer dentro do cilindro é sofrer mesmo, é complicado. A gente preparou uma arte sobre o desempenho do Flamengo fora de casa na Libertadores. Tá aí na tela, 23, 24 e 25. São essas 3 edições que a gente juntou para fazer essa arte, tá? São 14 jogos no total, 2 vitórias, 6... não é possível. É sério isso. Que é isso, gente? O Flamengo só está decidindo esse jogo lá porque a campanha do Flamengo nas últimas Libertadores foram horríveis. Fernandinha, o Flamengo Libertadores, a skin, como você gosta de dizer, não é uma skin confiável.
O único jogo confiável foi justamente esse que eu acabei de mencionar, fora de casa, contra o Internacional. 14 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. São 10 gols pró, são 14 gols contra e um aproveitamento, gente, de 28%. Isso é um número bem baixo, Lucas Pedrosa, bem ruim. O ponto positivo é que de 14 jogos, 2 vitórias e 6 empates. São 8. O Flamengo precisa empatar hoje. É verdade. O Flamengo não precisa ganhar Se o Flamengo não tomar gol, pronto. Tá classificado, entendeu? É só o Flamengo não tomar gol. Ou empatar, pode até tomar gol. Agora, você falou de bola aérea. Bola aérea, o Flamengo tem que ficar de olho. Primeiro, é uma virtude do Racing. E segundo, bola aérea, o goleiro Rossi, ultimamente, a gente sabe que tem dado susto na torcida do Flamengo. Ryan que o diga. Pois é, exatamente. Assim, eu acho que o Rossi é um baita goleiro, ajuda demais no estilo de jogo. Saída de bola, naquele gol contra o Palmeiras, mencionei pênalti. isso. É pênalti, ele pega. O Flamengo tá nessa Só situação por conta dele. Como diz o Ancelotti, eu gosto de goleiro que saiba agarrar, primeiramente, antes de jogar com os pés. Então, na saída de bola, ele precisa ficar ligado nisso, porque com certeza o Racing vai tentar explorar a bola aérea e a gente sabe que o Rossi ultimamente tem dado mole nesse quesito. Sai do gol! Tu grita assim em casa? Sai do gol! Sai, caralho! Sai do gol, meu filho! Bola na área do goleiro, pô! Isso aí a gente aprende na pelada. Você é o dono da pequena área, homem! Vambora! Cai! Maravilha, Martinez! Liga pro Ryan. Só ligar pro Ryan. Oh, meu Deus do céu. Ai, outro dia eu ouvi um meme que é assim, meu sonho era assistir um jogo com você. Eu assistindo ao jogo. Eu sou bem assim. Meu Deus! Ai, gente, que louco. Outro dia eu tava vendo um jogo do Botafogo, esse ano tá um pouquinho complicado pra mim. Aí veio meu marido fechando as janelas, porque eu tava um pouquinho alterada, entendeu? Ele, pros vizinhos não escutarem você. O pior é quando o vizinho sabe que você mora ali. Alô, bebê! Impublicável assistir jogo. Olha aí, ó. De acordo com informações apuradas pelo site Coluna do Fla, nos bastidores do mercado da bola, na próxima janela de transferências, um jogador pode trocar o Flamengo pela Rússia. Trata-se de Wallace Yan. As informações da Coluna do Fla são de que o CSKA Moscou, da Rússia, quer contratar o Wallace Yan. É importante destacar que o jovem não é tratado internamente como inegociável e pode, sim, ser negociado na próxima janela de transferências. Além dos russos, o Crystal Palace e Wolverhampton, ambos da Inglaterra, também têm interesse na joia flamenguista Wallace Yan, que ganha força para sair do Mengão nos bastidores após algumas polêmicas. A diretoria do Flamengo, comandada pelo diretor de futebol José Botto, já planeja reforçar o elenco para a próxima temporada e deve ir ao mercado em busca de um novo atacante. A decisão foi tomada após uma temporada marcada por oscilações no setor ofensivo e pela recente lesão de Pedro, que ficará de fora da decisão desta noite contra o Racing, válida pelo jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores. Na atual temporada, o clube havia apostado em Juninho para a função, mas o jogador não conseguiu corresponder às expectativas dentro de campo. Com isso, o Flamengo entende que precisa de um nome de peso para disputar posição e aumentar o poder ofensivo da equipe em 2026. Um dos nomes que agrada ao técnico Felipe Luiz é o do atacante Caio Jorge, destaque do Cruzeiro. O jovem artilheiro vem sendo um dos principais jogadores do clube mineiro na temporada, chamando atenção não só pelos gols, mas também pela movimentação e capacidade de decidir partidas. No entanto, uma eventual negociação não seria simples. Caio Jorge tem contrato com o Cruzeiro até 2028, e sua multa rescisória é de 17 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais na cotação atual. Apesar do alto valor, o nome do atacante está no radar rubro-negro, e a diretoria estuda possibilidades para tentar viabilizar o negócio. Com o mercado de transferências se aproximando, o Flamengo promete ser um dos protagonistas novamente, desta vez mirando um reforço de peso para o ataque na próxima temporada. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Caio Jorge seria um excelente reforço para o mais querido em 2026? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.